Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou Emanuel e estou aqui para começar essa série de vídeos sobre decks budget. Aqui, eu construo um deck por menos de R$ 150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. E para nossa primeira vez, provarei que de fato um raio pode acertar duas vezes no mesmo lugar. Ishin, 2 céus em 1, é um dos mais populares comandantes da nova coleção de Magic the Gathering, Kamigawa Dinastia Neon. E não é para menos. Rapidez, resiliência e repetição são a chave para o sucesso desse comandante preto, branco e vermelho nas mesas de Commander. Mas antes de ir para o deck, vamos analisar a carta em si e ver o que podemos aprender sobre o nosso querido samurai lendário. 3 manas 3/4 é um ótimo começo. Em um deck que quer atacar, é importante que o nosso comandante tenha poder e resistência suficiente para entrar na luta caso seja necessário. Ele é um humano samurai, o que são dois tipos de criaturas extremamente relevantes. A primeira por ter muito suporte e a segunda por ser bastante popular entre os jogadores casuais. Agora, o mais importante de tudo, sua habilidade. Se uma criatura atacante fizer com que uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla seja desencadeada, aquela habilidade será desencadeada uma vez adicional. Ok. Antes de tudo, um esclarecimento. O texto como está escrito aqui está incorreto, pelo que eu pesquisei. Eu sei inglês, eu sei como é o texto em inglês, mas aparentemente a versão correta dele em português deveria ser: se declarar uma criatura como atacante e fizer com que uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla seja desencadeada, aquela habilidade será desencadeada uma vez adicional. A diferença é pequena, sutil, mas é importante saber que sempre que um jogador declara uma criatura como atacante, se essa ação de jogo desencadearia uma habilidade sua, a mesma será desencadeada duas vezes. Dito isso, eu acho que é importante falarmos sobre os dois elefantes na sala, os Eldrazi e o Samurai. Quando o Ishin foi revelado oficialmente, não demorou muito para aparecer a ideia de usar Eldrazi que possui a habilidade de aniquilador com o nosso amigo Mardu. Fazendo isso, o infeliz jogador defensor precisará sacrificar permanentes igual a duas vezes o número de aniquilador do Eldrazi atacante. E enquanto essa estratégia é algo válido, eu sinto que ela não é a mais adequada para decks em um budget apertado, pois muitos desses Eldrazi com aniquilador são caros, tanto em mana quanto em dinheiro. Logo, não há Eldrazi nesse deck. O segundo elefante na sala são os Samurai. Enquanto o Ishin, de fato, é um samurai, ele não é muito bom pra fazer um tribal de samurai. Ele não unifica a tribo, sabe? Os novos samurais de Kamigawa se importam com atacar sozinhos, enquanto os antigos possuem uma habilidade de Bushido, que não é muito boa no geral e não desencadeia duas vezes com o Ishin. Óbvio, eu não estou dizendo também que ter um deck no estilo Mardu Exaltado, que ataca com uma criatura, não funciona no Commander. Se é isso que você quer jogar com, vai fundo. Mas o meu deck não é sobre isso. Agora que explicamos sobre o que o nosso deck não é, sobre o que ele é. Bom, ele é um deck agressivo, com custo de mana médio das cartas baixo, que foca em usar criaturas que possuam boas habilidades para o nosso comandante dobrar. Dessa forma, podemos amassar a cara dos nossos oponentes com a parte bônus do deck, enquanto fazemos uso da malícia que o preto nos oferece. Para explicar melhor o funcionamento do baralho, vamos dividir a explicação em 3 atos. O primeiro sendo o treinamento, em seguida as provisões de batalha e, por último, a guerra. Vamos para a primeira parte. Todo guerreiro veterano passou por incontáveis horas de treinamento, e para garantir o nosso sucesso futuro, temos que ter o nosso básico do deck funcionando no presente, começando por aceleração de mana. Na curva 1 do deck, temos o Anel Solar, um clássico do Commander. Na curva 2, nós temos nossos 4 sinetes que servem para corrigir cor: o Arcano, o Boros, o Orzhov e o Rakdos. E também temos uma Mind Stone que serve tanto para acelerar mana, quanto para uma compra de carta em situações de emergência. Na curva 3, temos 3 pedras de mana que geram todas as nossas cores: a Esfera do Comandante, o Estandarte Mardu e a Herança Honrada. Também temos um ramp que eu gosto muito, Paisagem Infinita, que eu pelo menos considero custo 3 para fins práticos, pois para ativar você tem que pagar 2 mana e você deixa de gerar um mana com a paisagem no turno que você ativa. Mas a habilidade compensa muito, pois ela acelera o nosso jogo até 2 terrenos básicos. E por último, uma carta verdadeiramente sacana: Ímpeto Brilhante, que quando encanta uma criatura, tanto sua quanto do oponente inclusive, faz com que ela gere de 1 a 2 tesouros neste deck. E a Atiça, o que impede que a criatura encantada nos ataque, a não ser que sejamos o último oponente da mesa. Agora, voltando à herança que eu mencionei antes. Ela consegue exilar cartas de cemitério,
e temos mais disso no nosso deck. Amuleto Rakdos e Território dos Necrófagos ambos têm habilidades Ilar Cemitérios em velocidade instantânea, o que traz grande flexibilidade na hora de pegar aquele jogador de cemitério de jeito. E lembre-se, é sempre moralmente correto sacanear com o cara que fica jogando de cemitério, pois ele não merece ser feliz. Por último, no nosso treinamento, temos as remoções. O amuleto Rakdos que mencionamos antes consegue destruir artefatos, assim como Abrasão, Comando Cátaro e Fraturar. E essas duas últimas também conseguem destruir encantamentos dos nossos oponentes. Caso precisemos nos livrar de criaturas, Mortificar consegue destruir uma e Táticas Macabras consegue exilar uma criatura. E se tivermos um de nossos muitos humanos do deck na mesa, não tomamos dano. Fazendo par com o ímpeto brilhante que mencionamos antes, ímpeto marcial também consegue atiçar uma criatura inimiga, porém, em caso que precisamos atacar, também podemos encantar uma de nossas criaturas para dar +2/+2 para o nosso time inteiro com Ishi na mesa. E caso isso tudo falhe, Descentelhar sempre se livra de uma permanente, contanto que ela custe mais de 3 manas. Rapidamente mencionando as remoções não pontuais, Mito de Slapdax força todos os jogadores a sacrificar permanentes, com a diferença de que você pode vir a escolher quais que ficam na mesa. Incendiar a casa pode dar tanto 5 de dano em tudo, quanto gerar mais criaturas atacantes para a nossa estratégia. Agora que o nosso treinamento foi completado, o dever nos chama, o combate é iminente e inevitável. E para que possamos lutar tanto 10 quanto 100 dias, precisamos que nossas provisões estejam corretas para sobreviver no campo de batalha. Vamos começar então com vantagem de cartas. Primeiro temos alguns efeitos que independem do nosso comandante ou de criaturas da mesa para funcionar. Portanto, podemos pagar mana, trocar uma certa quantidade de vida por mais cartas na mão. As que fazem isso nesse deck são Verdades Dolorosas, Ler os Ossos, Preço da Missão e Avidez Ancestral. Agora sim, para gerar sinergia com o nosso comandante, tanto o Ladrão Audaz quanto o Gigante Tectônico, Cóptero Contrabandista e Etali, Tempestade Primordial, são criaturas que nos geram vantagem de cartas ao atacar. Meio que nessa categoria, Aventureiro Triunfante é uma criatura com iniciativa e Death Touch, o que a torna extremamente difícil de bloquear, e vai nos dar um draw a cada 2 turnos com Ishi na mesa, caso escolhemos a Minas Perdidas de Phandelver. E no meio do caminho, uma Evidência e muito provavelmente um Tesouro também. Por último, duas cartas que não vão em todos os decks, mas que aqui são muito boas. Chave da Cidade facilita o ataque de uma de nossas criaturas, nos dá um draw para repor a carta que foi descartada no próximo turno. Agora, o Capitão do Círculo Ígneo adiciona uma mecânica de Monarca, que eu gosto muito, e desafia todos os nossos usurpadores detestáveis a tomarem dano igual ao dobro de cartas de suas mãos, caso queiram mesmo roubar a nossa coroa. Agora que estamos bem de cartas, que tal alguns efeitos de ímpeto? Afinal de contas, nossos reforços têm que estar prontos para o combate, tanto quanto nossas criaturas chegaram primeiro. Portanto, abaixem suas pontes levadiças esmagadoras, levantem seus martelos de púrpuro e sigam nosso general, Garna, a chama sanguínea, direto para o combate. Por último, se assegurar de que nossos recursos permaneçam na mesa é tão importante quanto conseguir mais recursos. Afinal de contas, uma carta a mais que fica na mesa é uma carta a menos que você tem que repor. Por isso, cartas como Medalhão Boros, Opor Resistência, Formação Inquebrável e Defensor de Saticonato são tão boas nesse deck. Por 3 manas ou menos, em velocidade instantânea, elas salvam múltiplas criaturas de uma limpeza de mesa ou de um bloqueio desfavorável no meio do combate. Tranica e Corcel Feérico, por sua vez, deixam até 2 criaturas indestrutíveis com o nosso comandante na mesa. Também nessa linha, Médico da linha de frente pode fazer o mesmo com todas as nossas criaturas. E no meio tempo, atazanar uma jogadora de Sexara com essa habilidade de anular um custo X. Agora que treinamos e temos mantimentos, vamos para a guerra. O combate finalmente chegou e primeiro precisamos de números para guerrear. Para isso, usaremos múltiplas criaturas que geram fichas quando atacam. Cartas como Vanguarda de Cavaleiros Celestes, Goblin Velocista de Armadilhas, Krenko, Chefão da Rua do Estanho, e Silverwind Squadron são criaturas que conseguem atacar e gerar múltiplos tokens por combate para nos auxiliar. Parecido com isso, Ascendência Mardu fará 2 tokens para cada criatura não token atacante que tivermos. Delina, Maga Selvagem e Saqueador Flamígero farão tokens que são cópias de nossas melhores criaturas. Por último, Fábula do Criador de Espelhos criará um token de criatura que gera 2 tesouros para ataque e futuramente criará mais tokens que são cópias de nossas melhores criaturas. Agora, para devastar impiedosamente nossos oponentes, crescer as nossas tropas é importantíssimo. Cartas como Insígnia de Bravura e Vinculadora de Caça Vingativa conseguem tornar algumas seletas criaturas nossas especialmente letais. Porém, cartas como Unicórnio Inspirador e Adriana, Capitã da Guarda, conseguem crescer o nosso time inteiro de uma vez. Nessa linha, Comandante dos Noite Dourada é uma carta que parece que não desencadeia tanta habilidade nesse deck, pois afinal de contas ele não funciona com Ishin. Porém, ele funciona bastante com os nossos efeitos de criação de tokens,
podendo melhorar significativamente o poder e resistência de nossas criaturas. Decreto de Eliod, por sua vez, é basicamente o Overrun branco Budget, e é uma ótima carta para gerar situações de jogo que nos beneficiam, pois um lampejo nele é brutal para os nossos oponentes. O Cortador de Tornozelos torna bloquear o nosso time uma tarefa dolorosa, e Castelo de Brazorê é um terreno que pode crescer todas as nossas criaturas sem realmente ocupar espaço no deck, apenas na base de mana. E para finalizar, Resposta e Ressurgimento é uma carta baratinha que nos dá um turno de combate extra, seguido de uma fase principal extra. Ou seja, até 4 vezes o número de efeitos desencadeados em combate. E caso tenha algum oponente que ainda esteja vivo após toda essa agressão, ainda temos mais um truque na manga para vencer a batalha. Cartas como Chefe da Horda Brutal, Ginete do Inferno, Gigante Tectônico, Raiju Trovejante e Ancestral Vingativo farão com que todos os nossos oponentes tomem dano diretamente seus totais de vida, finalmente derrubando todos que se opõem à nossa investida. Bom, e roleplay à parte, quanto à nossa base de mana? Temos uma boa quantidade de terrenos básicos, 3 terrenos vívidos para corrigir cor, 2 penlands que estão com preço razoável, alguns terrenos que podem gerar nossas 3 cores de mana e um pequeno efeito de destruição pontual de terrenos. E agora que terminamos de conhecer as cartas do deck, qual é o preço dessa brincadeira toda? Bom, no dia de gravação desse vídeo, o preço mínimo na Liga Magic para essa lista é de aproximadamente R$ 130. Lembrando que não foram incluídos o preço de quaisquer comandante, companheiro ou terreno básico nessa conta. Ok, agora que conhecemos o deck, como ele joga? Pelo que eu testei, os jogos com esse deck costumam começar mantendo uma mão inicial que permita produzir todas as 3 cores de mana que precisamos, pois queremos deixar o Wishing o quanto antes para potencializar as nossas jogadas. Relacionado a isso, o custo de mana médio do deck é em torno de 3, logo manter mãos que tenham pelo menos 3 terrenos, ou 2 terrenos e uma pedra de mana, é bem importante também. Não caia na armadilha, no entanto, de um terreno e Soul Ring, que nem eu falei, precisamos de nossas 3 cores. Após isso, descemos nossas ameaças e escolhemos um jogador para atacar que esteja mais vulnerável que o resto. E geralmente, continuar agredindo esse jogador costuma ser uma boa ideia, pois isso tira de você um pouco da atenção dos outros 2 jogadores da mesa que não estão tomando dano. O deck do Ishin opera no que chamamos de ciclo de realimentação positivo, que é quando cada ação que tomamos nos beneficia, criando assim um espaço para tomar mais ações que nos beneficiam. Ataque com uma criatura, receba os recursos para fazer isso, que podem ser usados para conjurar mais criaturas que nos geram recursos, e o Ishin apenas apressa todo esse processo, tornando ele muito mais quebrado. O que inclusive é um ponto positivo desse deck. Não necessariamente precisamos do nosso comandante na mesa para vencer o mesão. Ele apenas é o que nós chamamos de um amplificador de efeitos. Lá pro meio do jogo, onde você já tem o seu comandante na mesa e também umas 2 ou 3 criaturas, passar a jogar apenas 1 ou 2 cartas por turno é algo responsável a se fazer, pois esse tipo de deck, que quer ter muitas criaturas na mesa, ou permanentes no geral para fazer efeito, para atacar, ele é bem vulnerável ao que a gente chama de estender demais, que é quando conjuramos muitas mágicas numa tentativa de ganhar uma vantagem sobre os oponentes e somos punidos por uma limpeza de mesa ou anulações e esse tipo de coisa. Respostas. Logo, se a mesa já tem ameaça suficiente, não coloque mais. Espere uma abertura para agredir os seus oponentes e mantenha o mana aberto para dar respostas, emoções, ou no geral até mesmo seus efeitos de indestrutível. Após isto, o fim do jogo consiste em basicamente passar por cima de seus oponentes com todos os seus efeitos de amplificação de dano e as suas criaturas. E pra hoje é isso. Caso vocês tenham gostado da experiência, deixe um like e compartilhe. E caso você ache que faltou alguma carta no deck, comente abaixo. Vamos usar este espaço para discussão civilizada entre jogadores. E lembre-se que eu costumo responder os comentários dos meus vídeos. Eu peço também assim uma colaboração para dar um feedback do que está acontecendo nos vídeos, né? Eu tô aprendendo a mexer com softwares novos, retomando edição que eu não fazia há basicamente 6 anos, então é um processo complicado, mas a gente vai aprendendo, configurando microfone, esse tipo de coisa, mexendo com edição, e qualquer coisa que esteja boa ou não boa, né, também, comenta, eu tô sempre disposto a melhorar a experiência de todo mundo. Agora sim, obrigado pela sua atenção, nesse Deck Tech do Ishin, 2 céus em 1, e até lá, o meu nome é Emanuel, e esse é o Budgetório. Até mais!